Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia, mais um vídeo para vocês. E hoje estamos aqui com o Bradock Show, todos os créditos ao canal deles, o link tá na descrição aqui e no comentário fixado. Você aí que apoia nosso canal, deixa o seu like, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações para você ser notificado de todos os nossos vídeos. É muito importante também o seu comentário, a sua opinião, você deixando um bom dia, uma boa tarde, um oi, vai ajudar nossos vídeos a engajarem e chegarem para mais pessoas. Então deixa aí o seu comentário e sem enrolações vamos pro vídeo. Bolsonaro cai na cela, Flávio denuncia tortura e Magno Malta pede vistoria. Flávio Bolsonaro denunciou tortura psicológica após visitar o pai na prisão. Magno Malta pediu autorização à Polícia Federal para vistoriar as condições de cela. Segundo Flávio, há barulho constante de ar-condicionado e visitas limitadas a 30 minutos. O senador cobra prisão domiciliar humanitária. Ele precisa de cuidados contínuos, segundo o senador. Constar, vou começar com você. O que dizer aí das condições do presidente Jair Messias Bolsonaro? Como que você avalia essas condições, esses relatos aqui, que a gente tem acompanhado, já não é de hoje, né? O Carlos vem denunciando há algum tempo, o Flávio, né? Todos os que estão presentes aí na vida do Bolsonaro relatam aí uma condição desumana, né? Por que disso tudo, meu amigo? Porque querem se vingar dele de alguma forma, humilhar o ex-presidente, né, e, no fundo, eliminá-lo, né, matá-lo, dar prosseguimento ao que Adélio Bispo começou lá atrás, né, com aquela facada. É óbvio que é humilhação, é tortura, são condições desumanas. E o que mais chama atenção, Emilinho, e o que salta aos olhos, né, é a discrepância em relação a esse tratamento recebido por Jair Bolsonaro agora e aquele dispensado ao próprio Lula quando ele estava preso. Lula tinha esteira ergométrica, visitas liberadas, dava entrevista o tempo todo, começou a namorar com a atual esposa Janja na prisão, né? Tinha, digamos assim, ampla flexibilidade, margem de manobra e liberdade, apesar de estar confinado ali na sede da Polícia Federal. E uma outra coisa que chama atenção também, pela discrepância, e aí a gente tem que refletir um pouco sobre, por exemplo, a chamada na chincha que deu o Renzo Grace, né, numa postagem que viralizou, é a postura da direita e da esquerda. Quando o Lula estava preso, mesmo com condições muito melhores, né, e mais humanitárias do que enfrenta o Jair Bolsonaro, a esquerda se unia, ia para as ruas, acessava seus parceiros internacionais para denunciar uma prisão política, blá, blá, blá. Lembrando que Lula foi preso por julgamento nas instâncias corretas, primeira, depois segunda, depois terceira, né, por 9 juízes desembargadores com provas sobradas de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e por aí vai. O Bolsonaro está preso por um golpe que não aconteceu, por uma organização criminosa armada que não existe, né? Foi julgado e condenado diretamente pelo Supremo, não tem a quem apelar. Aliás, a defesa ainda tenta, né, usar os últimos recursos, por exemplo, usar o voto do Fux para levar para plenário, alegando que a primeira turma é mais diminuta, então um voto dissidente é significativo, deveriam levar para plenário. O Alexandre de Moraes hoje mesmo, como você trouxe aí no resumo, já negou, né? Então, não é um julgamento jurídico, é um julgamento político. O intuito é destruir, humilhar e afastar Bolsonaro da vida política, quiçá da vida, né? Matá-lo mesmo. E tudo isso vem acontecendo com uma certa complacência ou silêncio, né, da direita. A gente grita nas redes sociais, e aqui eu obviamente me incluo, tudo bem que eu não estou no Brasil, não posso ir para as ruas, mas a gente grita nas redes sociais, a gente tenta fazer algum barulho, denunciar, compartilhar as publicações dos filhos, né, principalmente do Carlos, que vem denunciando isso muito de perto, mas fica por isso mesmo, vida que segue, né, e de certa forma, a maneira gradual
com que o Alexandre de Moraes e destruindo o Bolsonaro serviu para isso, para ir anestesiando, né? Acho que ele foi esperto nesse jogo de xadrez dele, né? A população conservadora foi se acostumando com a ideia da prisão do Bolsonaro e da sua própria humilhação e destruição. O próprio fato dele ter aceitado, de alguma forma, ficar no Brasil e enfrentar esse destino mostra que ele foi disposto para o martírio, né? Porque eu mesmo fui uma das vozes que tentaram falar que ele tinha que sair do país. O país está sob um regime de exceção. Ele é o alvo principal. Ele vai ser destruído, ele vai ser preso. Eu falava muito isso aqui no Bradock, né? Achava que ele tinha que ter saído do país para poder formar resistência do lado de fora do país, que é o que aconteceu em várias ditaduras. Várias ditaduras tiveram movimentos de resistência liderados por figuras públicas relevantes, por ex-políticos e por aí vai, perseguidos, que encabeçaram essa luta pela liberdade, pela volta da democracia de outros países. Então, eu achava que isso era o melhor a fazer. O Jair Bolsonaro pensa diferente, ele foi para a luta, expôs, de certa forma, com isso, todo o arbítrio, a desumanidade do sistema, do Alexandre de Moraes e seus cúmplices, né? Mas está pagando um preço pessoal muito elevado por essa escolha. Ele não quis, eu acho, se mostrar frouxo, né, pelo que relata. Ele quer morrer pelo Brasil, acho que é a ideia dele, né? Até as últimas consequências aí. Mas eu pergunto para vocês, aproveitando aqui a análise do Consta, vocês acham que a gente, como direita, né, a direita em si, a gente afrouxou, foi quando, assim, também, porque, poxa, como ele bem relembrou, né, quando o Lula estava preso, você tinha manifestações contínuas e ininterruptas na época. Enquanto o Bolsonaro está preso, meia dúzia de gato pingado lá em Brasília, enquanto a gente sabe que ele está adoecendo, fez 4 cirurgias em 6 dias, naquele abdômen que a gente, conversando com cirurgiãos, a gente sabe o quanto é sensível, né, o quanto ele está, vamos falar a verdade aqui, quanto que ele está à beira da morte, né? Mas o que aconteceu? Será que Pode falar, Ju. Desculpa, eu gostaria até de complementar, né? Duas coisas. Eu venho falando isso muito antes dessa piora dele física, venho falando que a gente está assistindo Crônica de uma Morte Anunciada. A ideia, primeiro, foi matar o ex-presidente Bolsonaro politicamente. Só que, mesmo assim, ele continuou uma figura forte. Então, depois era calar a voz dele. Porque, se você lembrar, na eleição passada, pessoas que diziam que tinham o apoio do ex-presidente Bolsonaro eram eleitas, né? Então, o capital político dele é muito forte. Eles querem literalmente assassinar o ex-presidente Bolsonaro. Eu venho falando isso, eu acho que consta, nós como jornalistas, né? Se você for ver o vídeo que eu postei, se você for ver, desde o ano passado, eu estou berrando todo programa que eu participo, todo programa que eu apresento, né? A minha arma é a voz, né? E eu deixo isso bem claro. Estão matando o presidente Bolsonaro aos poucos. Graças a Deus que nós temos o senador Magno Malta, que é um querido amigo meu, que tem lá todo dia, está fazendo vigília, está tentando, né? Eu não sei se vocês tiveram a chance de ouvir o barulho do ar-condicionado, mas é enlouquecedor, é uma coisa assim que parece um turbo na cabeça. Ele não tem televisão, ele não tem nada, mas para além disso tudo, nós estamos falando de um senhor que está com problemas sérios de saúde, que precisa, né, de atenção contínua, e essa atenção não está sendo dada. A prisão humanitária tem que acontecer, uma questão de humanidade, mas a gente não pode pedir humanidade para ninguém do STF, porque o plano é literalmente matar, tirar o Bolsonaro da face da terra. Isso eles estão conseguindo, né? Eu não sei se eu faria uma crítica à direita, porque
Eu vejo uma articulação, eu vejo eles sempre pedindo, eu vejo é o Novo, é o PL. Agora eles estão de férias, né? Coisa que até o meu amigo senador queria que não tivesse férias. Não sei se vocês viram, o Magno Malta tentou fazer uma certa bagunça em dezembro, né? Mas a gente sabe como é que é aqui e os políticos estão, né? Inclusive muitos estão fora do país. Eu Sim. sinto que nós estamos um pouco de mãos atadas também, né? O que fazer? Para quem recorrer, né? Todo dia tem vídeo do Carlos, o Flávio fala, todo mundo fala, o Magno Malta fala, mas a verdade é que a gente não pode contar com as leis brasileiras. Né? O advogado do Bolsonaro apresentou hoje um recurso baseado numa decisão que já foi feita do STF. E o que aconteceu? Foi negada. Foi porque a gente pode levar até o caso do Felipe Martins. O Chiquini, meu querido amigo, apresentou por A mais B que ele nunca esteve nos Estados Unidos, que ele não participou de golpe nenhum. E o que aconteceu? Nós estamos com uma corte que os fatos não importam. Entende? Sim, E que se sim. você fala um ai, eu não sei se vocês devem perceber, porque eu estou sempre berrando, xingando todos, falando isso. Estamos assistindo a crônica de uma morte anunciada. Só que eu falo isso há um tempão. E as pessoas falam assim para mim: nossa, Ju, você é muito corajosa. Porque o STF instaurou um medo no brasileiro, porque a gente viu milhares de manifestantes terem suas vidas dissipadas, arrancadas dos seus filhos. Tem pessoas muito inocentes presas agora, tudo isso para configurar um golpe. Então, tem também, Costa, eu acho que é um medo, sabe, da população. Até há relatos aí de jornalistas, né, próximos do Bolsonaro que dizem que ele realmente se colocou nessa posição, como o Consta bem lembrou, de ter ficado no Brasil correndo o risco, sabendo do risco, né, de estar debaixo de uma ditadura de toga, Emílio, isso eu posso falar. e fazendo isso pelo Brasil em si. Depois eu Deixa quero. eu só Mas falar eu uma deixo prosseguir aqui, Ju, porque ó, depois a gente já vai falar, inclusive, dessa questão do Moraes rejeitar o recurso do Bolsonaro, né? Então deixa eu passar a palavra para o Darcio, só para a gente já ir rapidinho e aí a gente conclui, Ju. Pode ser? Claro, não é só para falar uma coisa, porque eu tive com o Bolsonaro um pouquinho antes dele ser preso, e eu tive uma reunião só eu e um vereador com o Bolsonaro, a gente ficou 1 hora com ele, e o vereador falou: Bolsonaro foge, e o Bolsonaro me disse, olhando para mim: não vou fugir para lugar nenhum, eu não tenho idade para começar a vida em lugar nenhum, e eu acho que ele não estava nem acreditando que essa pataquada iria tão longe, só para dizer que esse era o sentimento que ele me falou pessoalmente. Muito bom. Darcio Bracarense. Pois é, eu tenho eu tenho me perguntado muito sobre isso que o Rodrigo falou, sabe? Que foi a queixa do Renzo Grace e de muitos. Eu tenho recebido muitas mensagens também. Acontece que existem muitas diferenças para além das já evidentes em relação à prisão do Lula e do Bolsonaro. Primeiro, que o Lula foi preso porque é criminoso, né? Segundo, que a gente sabe que a prisão dele aconteceu num contexto completamente diferente, mas diferente do que tem acontecido ultimamente. A gente viu, por exemplo, aquele maninho do PT pegar a cabeça de um empresário, bater no para-choque de um caminhão na frente do Instituto Lula. Foi em 2018, durante aquele período da prisão do Lula, e depois o Lula parabenizar, né? E a gente não viu ninguém dando escândalo por conta de violência política. Além disso, houve toda uma movimentação internacional com artistas internacionais. A gente viu aí intelectuais, né, de esquerda, e não só isso, artistas como o Danny Glover, que esteve aqui no Brasil, né, teve Chomsky e outros mais que fizeram contato. Enfim, houve uma mobilização por conta de uma articulação internacional que a esquerda tem, pelo menos desde o século XIX, que foi o germe dessa coisa toda. Para além disso tudo, é bom lembrar que Bolsonaro foi preso num contexto em que uma vigília foi convocada. Portanto, há um tempo já, aí aqui a reflexão sobre a análise desse processo, né? Você tem um inquérito das fake news que começou a limitar o que se pode ou não falar nas redes sociais.
O resultado disso foram várias pessoas indiciadas, algumas exiladas, como o caso do Alan, enfim, vários outros, Alan dos Santos e vários outros. Depois você teve um outro inquérito que tratou dos atos antidemocráticos, que acabou com a possibilidade de manifestação sem que as pessoas tivessem até um receio de levar um cartaz. Isso aconteceu no Brasil. E, por fim, esse inquérito do golpe, que começou a perseguir classe política e até pessoas que não cometeram nada, como no caso do Felipe Martins, que está preso, ninguém sabe por quê. Então, assim, é um momento muito delicado. Eu só finalizo dizendo o seguinte: eu gostei muito da intervenção do Magno Malta. Eu acho que a função do Congresso é fiscalizar os atos do Executivo, e sim, a Polícia Federal está subordinada ao Ministério da Justiça, e ele, como membro da Comissão de Direitos Humanos, ele tem que exercer esse papel. Então, é muito bem feita a ação dele, tem que fazer isso mesmo, né? Cada um agora tem que utilizar todos os meios possíveis. E tem um outro detalhe nessa história que é o que está mais me incomodando, né? O fato de que o próprio Congresso não está cobrando de outros ministérios, como o Ministério dos Direitos Humanos, uma ação em relação ao Bolsonaro. Porque se fosse um criminoso, traficante, estuprador, vocês não tenham dúvida que até comentarista da Globo, médico, entrar lá na cela para poder abraçar. Se fosse um assassino de criança, provavelmente eles chamariam aquele comentarista da Globo para entrar lá na penitenciária e dar um abraço no assassino, né? Mas como é o Bolsonaro, parece que a ele não é dado direito humano algum. Então, é um tanto assustador tudo isso, e isso também inibe a população, porque, no fim das contas, a população sente como se o regime tivesse tomado conta de tudo. E aí, meus amigos, é o seguinte: a gente precisa retornar ao sentimento que levou o Bolsonaro ao poder. E que sentimento era esse? O sentimento de que os políticos tinham que escutar as ruas e não o contrário. O que eu mais tenho visto, Emilinho, é gente falando assim: a gente precisa de vocês, lideranças, para poder chamar uma manifestação. Cadê o deputado fulano? Cadê o deputado ciclano? E não, é o contrário. O povo tem que ir para as ruas e falar: aqui vocês não precisam nem falar, porque vocês têm um palanque de vocês para falar. Vocês agora vão nos escutar. A população tem que exercer. Fala, meu pessoal, estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade ao povo. Escândalo do Banco Master. Haddad: podemos estar diante da maior fraude da história. Ministro da Fazenda cita envolvimento de recursos públicos e diz que a apuração tem respaldo do BC, TCU e PGR. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, dia 13, que o caso envolvendo o Banco Master pode configurar a maior fraude bancária do país. A declaração foi feita no jornalismo na sede do Ministério em Brasília durante a entrevista sobre o andamento das investigações conduzidas por diferentes órgãos federais. O caso Master inspira muito cuidado. Podemos estar diante da maior fraude bancária da história do país. Podemos estar diante disso, disse Haddad. Temos que tomar todas as cautelares devidas com as formalidades, garantindo todo o espaço para a defesa se explicar, mas ao mesmo tempo sendo bastante firmes em relação àquilo que tem que ser defendido, que é o interesse público. O caso, acompanhado pelo Banco Central, pelo Tribunal de Contas da União, TCU, é pela Procuradoria-Geral da República, PGR. Segundo Haddad, a interlocução frequente com a presidente do BC, Gabriel Galípolo, e com o presidente do TCU, Vilta Rego. Penso que houve uma convergência sobre como ajudar o país a conhecer a verdade e a pôr a responsabilidade, eventualmente obter ressarcimento dos prejuízos causados, afirmou o ministro. Haddad externou que o Ministério da Fazenda tem dado todo o respaldo institucional à autoridade monetária e que o trabalho do Banco Central tem sido conduzido com rigor técnico. Estou absolutamente seguro do trabalho que foi feito, declarou ele ainda em
enquadrou a atuação do BC como tecnicamente muito robusta. Fundo Garantidor de Créditos, o ministro chamou a atenção para o fato de que impactos do caso atingem recursos públicos. Segundo ele, embora o FGC, Fundo Garantido de Crédito, sejam formalmente privados, sua capitalização envolve recursos de bancos públicos como o Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, que responde por cerca de terço do fundo. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos e até o próximo.